como diz o ditado, quando um não quer, dois não brigam. O mesmo pode ser aplicado também à relação sexual. Se um não quer, dois não transam. O estupro é qualquer ato sexual praticado sem o consentimento de ambas as partes. Nós vamos conversar sobre a cultura do estupro com Valesca Zanello, psicóloga do Conselho Federal de Psicologia. Como funciona essa cultura do estupro, né? Qualquer sociedade que aceita, de certa forma, acoberta o estupro, pode ser considerada uma cultura do estupro, não é isso? Sim, Roberta, eu acho que assim, primeiro a gente precisa contextualizar o que seria essa cultura do estupro. Bom, houve um debate sobre se cultura do estupro seria a melhor definição, né? Eu acho que o estupro é uma pontinha do iceberg. A cultura do estupro é a cultura da objetificação sexual das mulheres. É uma cultura que utiliza o corpo das mulheres para apresentá-las, ou seja, privadas de um protagonismo em relação à sua própria sexualidade, seja para dizer sim, porque quando elas dizem sim e assumem ativamente a vida sexual, elas são punidas, seja para dizer não, né? Nos casos onde o estupro acontece, é relativizado por qualquer signo que coloque em xeque a sua índole. Então, a gente precisa pensar quais são os mecanismos que mantêm essa objetificação sexual das mulheres. Por quê? Porque esses mecanismos, eles constituem certas formas de masculinidades, ou seja, certas formas de ser para os homens, baseado na ideia de que as mulheres são objetos a serem consumidos, mas também certas formas de ser para as mulheres, onde elas aprendem elas mesmas também a objetificar o próprio corpo. Isso acontece, por exemplo, no casamento heterossexual. Um exemplo que eu gosto de dar, e por isso que às vezes é bom a gente relativizar o termo cultura do estupro, porque parece que os homens que não se sentem estuprando, não estupram, muitas vezes dizem não tem nada a ver com isso, né? E a cultura do estupro é algo que diz respeito a todos nós, a todos os homens. A gente pode pensar essa questão, então, do sexo dentro do casamento heterossexual. Eu tenho 20 anos de clínica, eu sou psicóloga clínica. Eu nunca atendi uma mulher na minha vida inteira e nunca vi uma mulher em nenhuma pesquisa que eu tenha feito que nunca tenha feito sexo sem vontade. Então, as mulheres adultas são aquelas mulheres que já aprenderam a objetificar o corpo e a usar como moeda de troca para manter uma relação heterossexual. Então, nesse sentido, muitas não vão perceber isso como violência, porque as próprias amigas vão dizer para ela, mãe, olha, se você não está comparecendo no casamento, seu marido vai arrumar outra. E provavelmente, se isso acontecer, vai ser uma poligamia consentida, que é um termo usado por uma autora que eu gosto muito, que é a Marcela Lagarde, que é a ideia de que a monogamia é para as mulheres. E no caso do homem, quando tem outras mulheres, a culpa geralmente é atribuída à própria mulher. Porque ela não cumpriu os deveres conjugais. Porque é uma obrigação. A gente sabe que isso estava no Código Penal até recentemente, acho que tem uma década, né? Mas essa é uma questão importante, a lei muda, mas os costumes levam muito tempo para serem modificados. Então, também não adianta ter uma lei se no costume isso não foi desnaturalizado, porque as pessoas não acessam a lei. Então, nesse sentido, a gente precisa pensar em políticas de intervenção cultural, e a educação é uma delas. O controle da mídia é outro, porque a mídia naturaliza essa objetificação e utiliza essa objetificação também para lucrar. E é interessante também que a própria mídia que você mencionou, assim como você falou assim, que todos nós fazemos parte dessa cultura do estupro, todos né? Nós. Os homens mesmo, não estupradores, não praticantes, mas também as mulheres, não é? Que elas não entram também nesse jogo da objetificação, de querer ser a mais bonita, a mais querida. Sim, só que entram de uma forma diferente. Né? Assim, não dá para comparar o que os homens ganham na objetificação e o que as mulheres ganham, porque elas ganham quase nada. É um empoderamento colonizado. Muitas vezes elas entram sem saber, né? Assim, exato. Eu me lembro assim, até um paralelo como na China antiga, que as mulheres tinham que usar o pé amarrado para não crescer, que era bonito, o pezinho pequeno, né? Mas quem amarrava os pés das bebês eram as mães. Sim. Elas passam essa cultura adiante. Mas olha, essa ideia da objetificação sexual das mulheres para elas mesmas faz parte de algo que eu denomino como o dispositivo amoroso. As mulheres da nossa cultura se subjetivam nesse dispositivo. O que isso quer dizer? Que as mulheres, elas se subjetivam numa relação consigo mesmas mediada pelo olhar de um homem que as escolha.
dispositivo amoroso é o principal fator de desempoderamento das mulheres na nossa cultura. A ideia é o seguinte, para ser mulher de verdade, você tem que ter sido escolhida por um homem. Então, se eu sou sua amiga e te encontro na rua, e aí, Roberta, tá namorando? Não, tem algum defeito, está encalhada na prateleira do amor. Nunca se entende a mulher como tendo um protagonismo e que ela pode ganhar em ser solteira, né? Inclusive, as pesquisas mostram que mulheres casadas têm muito mais depressão do que as solteiras. Então, nesse sentido, a objetificação sexual é uma das armas que algumas mulheres, principalmente se elas são afastadas de um ideal estético, que é branco, louro, magro e jovem, têm para ter acesso a essa prateleira. Só que, veja bem, muitas mulheres se objetificam para serem escolhidas e amadas. Então, assim, é perversa a lógica, porque se elas forem estupradas, muitas vezes vai ser colocado em xeque se elas mereceram ou não. Ou seja, se foi um estupro ou não foi. Se elas estavam pedindo, né? Como exatamente, se diz, né? Porque o que vigora é a ideia de o estupro ser um corretivo, né? Ainda se tem na nossa cultura um ideal muito forte de recato sexual para as mulheres. Eu fiz uma pesquisa sobre xingamentos que durou mais ou menos quase uma década e foi muito interessante porque a gente acabou fazendo pesquisa com mais de 700 pessoas de classes sociais e faixas etárias diferentes, homens e mulheres, e para todos eles o pior xingamento para uma mulher é puta. Puta equivalentes, tá? Vagabunda, ou seja, o que o xingamento vem me dizer? Vem me dizer de um lugar social que eu não devo ocupar, que é punido, né? Que é passível de ser punido, que é a ideia, então, de uma atividade em relação à própria sexualidade. E para os homens apareceu viado, mas viado entendido no imaginário social como aquele que é apassivizado, como aquele que está num lugar de mulherzinha. E não tinha também o filho também, porque geralmente aí não é nem ele, aí o problema é a mãe dele, né? Sim, assim, mas o filho da puta apareceu com sentidos diferentes. Apareceu como alguém que é traíra, apareceu, por exemplo, com um cara que é traidor, no sentido amoroso. Então, o que a gente fez na pesquisa foi analisar não apenas o aspecto semântico da palavra, mas o aspecto pragmático. Que sentido a palavra tem no uso, que é uma ideia que vem da filosofia da linguagem, de um autor chamado Wittgenstein. Então, assim, foi muito interessante e chocante, porque se vem de uma ideia de liberação sexual e tal, mas a estrutura social é extremamente reacionária. Ou seja, existe um controle evidente dos corpos e da sexualidade das mulheres. Eu acho que o estupro vem mostrar isso também quando se tenta justificar. Ela gostava de funk, ela estava bêbada. Imagine se nós, mulheres, começássemos a estuprar todos os homens que estão bêbados. E geralmente até assim, o álcool e as drogas, assim, para o homem ou para o estuprador é usado como um atenuante, né? Ah, Sim. foi porque ele fez isso porque estava drogado, assim, é um atenuante. E já para a mulher, quer dizer que ela estava querendo, né? Assim, não, ela foi lá, se drogou e tal, então ela mereceu. Isso faz parte exatamente do sistema patriarcal. Em geral, os homens são poupados, tá? Então, da mesma maneira, quando eu falei do dispositivo amoroso, em geral, um homem solteiro, nossa, mas ele sabe viver, né? A gente sempre vai ter um discurso, digamos assim, que é muito mais adoçado para os homens. E nesse sentido, por exemplo, da prateleira do amor, que eu falei que é o principal fator de desempoderamento das mulheres, é um maior fator de proteção para os homens. Um homem, na nossa cultura, ele nasce com a certeza de que ele vai ser, em aspas, amado. Ele pode ser perebado quanto for, entendeu? Mas ele sabe que sempre vai ter uma mulher, não por ele até acredita que é por ele, mas pelo processo de subjetivação das mulheres. Nesse sentido, as mídias contribuem demais. Todas as comédias românticas, novelas, filmes, sempre retratam as mulheres quando tem algum protagonismo, tendo como centro, o fulcro das suas histórias, a relação com o homem. Ou seja, o que se ensina é que a coisa mais importante na vida de uma mulher é ter um homem. Ela não tem a opção de querer ser solteira, por exemplo. Não, ela é uma infeliz se ela for solteira. Né? Não se pensa o protagonismo das mulheres. Quer dizer, e de certa maneira, o que eu percebo em várias pesquisas que eu tenho realizado, já tem uma década, é de que quanto mais velha a mulher vai ficando, mais desesperada. Mas pelo dispositivo amoroso. E os homens acreditam não, que são eles que são ótimos, e não é. Muitas mulheres casam com casamento. E aí ela já vai começando, aceita qualquer coisa, né? Exatamente. Assim, baixando os padrões, digamos. E, inclusive, objetificar, pagar com o próprio corpo, tratado de maneira objetificante, para manter a heterossexualidade. Que é essa ideia de, amor, você não quer hoje, mas faz isso por mim, e as mulheres realmente acabam transando, tendo relação sexual sem querer.
E esses homens não percebem isso como estupro. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar como essa cultura do estupro joga os seus tentáculos no cotidiano, no hábito, nos costumes, e por isso diz respeito a todas nós. A gente reproduz sem se dar conta, né? Tem uma feminista, a Teresa de Lauretis, que ela cunha um termo que eu acho muito importante, que chama-se tecnologias de gênero, que quer dizer o seguinte, são produtos culturais, e o principal exemplo é a mídia, que não apenas representam esses valores de gênero, mas eles têm um caráter ativo, no sentido de manter e reproduzir esses valores. Então, novelas, desenhos animados, quer dizer, a gente é interpelada a se subjetivar, a ter certas performances como homem e como mulher desde o dia que a gente nasceu. Desde criancinha, né? E quando a gente não tem, a gente é punido. Então, assim, as criancinhas pequenas já vão formando esses papéis, né? Já vão aprendendo esses papéis, o menino e a menina. Exatamente. Eu trouxe até um exemplo que eu quero compartilhar, que está no desenho da Pequena Sereia, que é a história da Ariel. É muito interessante porque é uma sereia extremamente curiosa, né? O pai fala, não pode fazer isso, ela não obedece porque a curiosidade é tamanha que ela não consegue até ela se apaixonar por um homem. Então, assim, só isso aí já diz bastante coisa. E o interessante é que ela topa perder a cauda de sereia, né, para se tornar humana, em troca da voz. E nesse momento tem uns bichinhos, uns peixes em volta que cantam uma música para ela. Eu vou ler um fragmento bem pequenininho. E dizem o seguinte, o homem abomina a tagarela, garota caladinha ele adora. Se a mulher ficar falando o dia inteiro e fofocando, o homem se zanga, diz adeus e vai embora. Não, não vai querer jogar a conversa fora, que os homens fazem tudo para evitar. Sabe quem é a mais querida? É a garota retraída. E só as bem quietinhas vão casar. Então, o que isso vem nos dizer? Primeiro, que toda mulher quer casar. Se você não quer casar, você tem algum defeito, tem algum problema, vai para um psiquiatra ou para um psicólogo se curar. Segundo, que a coisa mais importante na vida de uma mulher é o casamento, é um homem. Terceiro, que o silêncio é o preço que ela deve pagar para manter um homem. Veja, isso se relaciona à cultura do estupro também. Né? Eu acho que a gente está enfrentando nesse momento uma certa mudança, o que é muito bom, que vem pela via do empoderamento das mulheres. Porque elas estão nomeando certas experiências pelas quais nós sempre passamos, mas a gente aprendeu a silenciar. E eu acho que tem outros motivos também para o silenciamento do estupro, eu vou falar disso já já. Mas assim, esse lugar do silêncio do mal-estar é um lugar muito exaltado para as mulheres, no sentido de espaço de negociação. Amiga, para de reclamar, o cara é tão legal, e só te traiu uma vez. Ó, vai perder o marido. Mulher que reclama muito é reclamona, encrenqueira. Homem não. Homem é um homem decidido, voltando para aquela ideia que sempre lê de uma forma adoçada as performances masculinas. Tem um duplo padrão, né? Um comportamento semelhante, para um sempre é lido de um jeito, para outra é vista de outra forma. Isso, né? se dá também no próprio diagnóstico psiquiátrico, não é o tema aqui, mas também, que é um tema que eu estudo, tá? Mas voltando para a coisa do silêncio em relação ao estupro, eu não acredito que tenha aumentado o número de estupros, eu acho que tem aumentado a visibilidade do estupro. Então, assim, acho que um dos motivos é o empoderamento das mulheres e também o crescimento dessas redes feministas, desses coletivos de apoio a essas mulheres. Por quê? É muito difícil uma mulher nomear que sofreu estupro. Por quê? É se colocar a público para um julgamento moral, com grande chance de que seja relevada a violência que ela sofreu e ela ser reviolentada através de um julgamento moral que a coloque nesse lugar de puta. Ou seja, daquela que mereceu um estupro, em aspas, corretivo. Porque se ela fosse uma mulher de honra, ela não teria corrido esse risco. Então, bebeu, a saia, em geral, as perguntas que se fazem é para as mulheres e nunca para os homens. Nunca se tenta levantar a história desse homem que estuprou, mas da história dessa mulher que foi estuprada. Então, é uma situação de vulnerabilização em função do machismo presente na nossa cultura e que precisa ser transformado. Então, essas denúncias, né, esse ano, no passado, tem tido muitas notícias de estupros, inclusive estupros coletivos, mas você não vê isso como um aumento real, são simplesmente mais notificações. Eu não tenho dados de pesquisa, até porque, assim, é muito subnotificado Pois é, segundo o IPEA mesmo, né, apenas 10%, né? Pois muito pouco, né? Pois é, então você imagina isso agora, imagina antes. Né? Digamos, ir a uma delegacia falar de estupro, quando não existe uma DEAN, por exemplo, é mais complicado ainda. Então, assim, eu acho que não tem um aumento, eu acho que tem uma maior visibilização, em função
dos avanços que a gente tem tido, que não são imensos comparados, né, com países como o Canadá, mas eu acho que é difícil retroceder. Eu acho que a gente tem tido conquistas que vão ser daqui para frente maiores, né? E vem pelo empoderamento das mulheres e políticas públicas mesmo. Acho que é a questão da Lei Maria da Penha, tudo que tem sido falado, que as universidades têm proporcionado, os coletivos feministas. O que eu acho mais importante ressaltar é que nenhuma mulher está livre da possibilidade do estupro. Eu posso falar de mim, por exemplo. Eu já quase fui estuprada 2 vezes. Uma vez, quando eu era estudante da Universidade de Brasília, eu estava chegando em casa e, veja, sou uma mulher branca, classe média e sempre tive um carro. Então, digamos, aparentemente estaria poupada de sofrer esse tipo de violência. E não fui estuprada por muita sorte, porque o porteiro nesse dia estava no meu prédio. E a outra vez foi em outro país, quando eu estava... Nesse caso, então, era alguém que estava escondido? Não, eram 2 homens que estavam num carro e o motorista parou, o passageiro parou, eu estava saindo do carro e ele correu atrás de mim. Então, assim, mas eu tremia tanto que eu não ia conseguir nem abrir a porta. Sorte que o porteiro apareceu, na hora que o porteiro apareceu, esse homem saiu correndo. Mas foi muito chato, assim, eu fiquei, eu acho que umas 5 horas em choque, né? E a outra vez foi quando eu morei na Bélgica, eu estava terminando o meu doutorado e estava voltando à casa de uma amiga minha às 10 horas. Enfim, também foi uma situação complicada, mas, por sorte, meu vizinho estava saindo de casa, foi uma situação até parecida, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que ninguém está livre disso. Quer dizer, não existe assim um comportamento de risco. O que é arriscado é o tipo de masculinidade vigente, hegemônica no nosso país. Veja, em geral, quando eu falo que eu sou feminista, algumas pessoas dizem assim, ah, mas coitado dos homens. Coitado, de certa forma, sim. Por quê? Até um certo limite. Porque o que se tem interpelado nos homens é um tipo de masculinidade adoecida. Tem pessoas que me dizem assim, ah, quem mais morre no Brasil são os homens, não são as mulheres. É verdade, mas quem mais mata os homens? Homens negros, outros homens. E quem mais mata mulheres? Os homens. A gente precisa falar dessa masculinidade adoecida e adoecedora, né? Porque ela tem sido muito daninha para os homens, mas principalmente para as minorias, colocando aí, sobretudo, as mulheres. Então, essa cultura que exalta a violência, de certa forma, ela também está relacionada a essa cultura do estupro também, né? Sim. Não só a questão da violência, da mesma maneira que existem caminhos privilegiados de subjetivação para as mulheres, eu falei só de um deles, que é o dispositivo amoroso, tem o materno também, mas a gente tem para os homens o dispositivo da eficácia, que é mais ou menos o seguinte, na nossa cultura, um verdadeiro homem é um comedor e um provedor. Quer dizer, o homem é interpelado desde pequeno a dar provas da sua masculinidade. Isso caracteriza o que um autor chamado Daniel Welser-Lang denomina de casa dos homens. Ou seja, você é interpelado a provar, digamos, que você não é uma mulherzinha, que você não é frágil, que você não é chorão. Ou seja, consumir mulheres, né, subjugar mulheres é uma prova de masculinidade. Por isso que o estupro é a pontinha do iceberg. Comprar Playboy, achar legal, por exemplo, para o Devassa, que foi o exemplo que eu dei aqui na audiência do Senado, né, sobre a cultura do estupro. Imagina se fosse o contrário. Imagina que a gente passasse, que eu estivesse com meu namorado e falasse, amor, vamos no Picas. Né, que eu chegasse lá e falasse, olha, quero uma pica branca, uma pica negra, igual a gente vai uma Devassa ruiva, uma... Isso é violência. Só que isso está tão naturalizado para nós mulheres desde quando a gente nasce que a gente já não percebe. O que não quer dizer que não tem impacto na saúde mental. Né? Então, assim, por exemplo, eu trabalho com essa questão da saúde mental e gênero, a gente pega um alto índice, a gente encontra um alto índice de correlação entre as violências sexual, psicológica, física, com transtornos mentais comuns, tipo depressão, ansiedade, e muitas vezes sendo tratados como transtornos em si. A gente precisa desnaturalizar essas violências. E isso implica em empoderar as mulheres e principalmente também construir outras formas de masculinidades para os homens. Isso é possível, né? Eu estive agora no Canadá, eu voltei tem uma semana e fiquei muito impressionada como é uma cultura que tem uma equidade de gênero completamente diferente da nossa. Eu voltava 2 horas da manhã de barzinho, às vezes andava 3, 4 quilômetros, eu podia pegar um táxi, mas eu gostei de usar o espaço público. Eu não tive essa experiência, e eu viajo bastante, em nenhum lugar do mundo. O que é poder andar numa rua e não é livre de violência, de assalto? Não, é como mulher, sem ser lembrado o tempo inteiro esse lugar. Né? Aqui no Brasil é muito difícil você sair e não ter um homem mexendo, sentar num bar
e um sujeito não achar que pelo fato de você estar sozinha, que aquilo ali você não está mostrando que é disponível, ou seja, não ser objetificada. Né? Em geral, se eu tenho um namorado, meu namorado chega e tem um homem me cantando, meu namorado pede desculpa, ou o sujeito que está me cantando pede desculpa para o meu namorado e não para mim. Ou seja, somos objetos intercambiáveis entre os homens. Sim, isso é bastante interessante mesmo, né? A gente repara, Na gente. se tiver, né, uma mulher sozinha ou duas mulheres sentadas num bar e chegar alguém, bem como você falou, né? O não da mulher não vale, né? Não. Enquanto não chegar outro homem... Porque é uma conversa entre eles. Nós somos objetos intercambiáveis, somos objetos, né? E a desculpa não é para você, a desculpa é para o outro homem. E essa objetificação, ela vai sendo absorvida, né? Assim, todos os anos, no carnaval, né? Há não sei quanto tempo, a gente é acostumada a ver a globeleza, né? Assim como todas as mulheres saem de roupas mínimas e os homens geralmente não, né? Assim, roupas confortáveis, os homens... bem confortáveis. Assim, eles não têm vitrine. As roupas para as mulheres, em geral, são vitrine. Então, você vai assim, é para mostrar o peito, é mostrar a bunda, mostrar a cintura... É sempre para o olhar do outro. Em geral, as roupas masculinas, em primeiro lugar, são roupas confortáveis. E aí a gente tem, então, que você até apresentou, né, na audiência pública, esse videozinho do globelezo, né, como seria. A gente poderia assistir aqui novamente para lembrar como seria se em vez da globeleza a gente tivesse o globelezo. Aí vem o globelezo, minha gente! Nossa, adorei! É interessante que a mulher adorou, mas o homem que estava assistindo A cara se dele sentiu ótima. completamente ameaçado, né? E já ao contrário não acontece, né? As mulheres estão acostumadas a verem a globeleza pelada, só com tinta e normal, né? Não tem... Sim, eu acho que é importante dar o crédito, né? Foi feito pelo Banana Ninja, esse vídeo. Mas sim, isso é fruto de toda essa cultura do estupro, que começa, digamos assim, a interpelar esse processo de subjetivação muito cedo. Um exemplo que eu dei uma vez numa disciplina na pós-graduação é, por exemplo, a calcinha. Em geral, se você pega crianças e coloca ou a calcinha ou a cueca enfiada, a tendência é tirar. O que acontece? Que depois você tem mulheres de 20 anos que vão dizer, eu adoro usar fio dental. O que aconteceu no desenrolar de vida dessa mulher em termos de processo de subjetivação, onde ela sente prazer, e provavelmente não é pelo conforto pessoal, mas tem a ver com esse olhar do outro. Né? Inclusive, nessa disciplina, eu pedi para os homens terem essa experiência, e foi muito interessante, porque um deles falou, professora, não dá nem para pensar, não consegui ficar nem meia hora. Né? Então, assim, como é que isso vai sendo invisibilizado? Né? A ponto, digamos assim, das mulheres não perceberem. Agora, tem uma coisa no vídeo que eu acho importante destacar, porque todas as vezes que se objetifica um homem sexualmente na nossa cultura é um negro. Então, esse é um ponto importante. Por quê? Porque tem um aspecto racista. Quem sempre é poupado, o homem branco e heterossexual. Seria muito subversivo, né, se fosse um homem branco, se fosse um Cauã, se fosse um, sei lá, Rodrigo Lombardi, né? Mas no caso da globeleza, também ela é uma mulata, Exatamente. Né? Porque a objetificação também tem processos diferentes relacionados ao gênero, que a gente chama de interseccionalidades. E de todas as mulheres, a mais objetificada é a mulher negra. Então, até pouco tempo atrás, sei lá quanto tempo, mas se usava principalmente mulheres mulatas para vender turismo no Brasil. Né? A Mary Del Priore, que é uma historiadora, ela encontrou uma frase que circulava no final do século XIX, começo do século XX, que dizia: as brancas para casar, as mulatas para trepar e as negras para trabalhar. Eu acho que não mudou muita coisa, digamos, só na embalagem. Né? A gente tem vários depoimentos de mulheres negras sobre a questão da solidão, porque mesmo os homens negros, dentro da prateleira do amor, como eu falei, o ideal estético é branco e louro, preferem as brancas. E aí tem outras questões relacionadas ao racismo.
Então, de todas as mulheres, as que sofrem mais violência no Brasil, não só essa visível, que os últimos relatórios já comprovaram, são as mulheres negras. Antes de encerrar, eu só queria lembrar que assim, a gente tem essa imagem do estupro, um pouco até como você relatou, né? Uma pessoa que chega de carro, sai das sombras, mas assim, eu já vi dados que variam que entre 90%, ou melhor, de 70% a 90% dos estupros são praticados por pessoas conhecidas, né? É o padrasto, é o tio, é o pai, é o avô, ou é o amigo da família, o primo, né? Sim. Assim, e como isso também é uma coisa que é aceita, isso é uma cultura, né? Sim. Porque se não está todo mundo acompanhando isso, não tem como acontecer. Sim. Como se combate isso? E eu acho que baseada nessa ideia do silêncio. Porque, olha, mesmo quando a gente encontra em prontuários psiquiátricos relatada a questão da violência, quando é alguém da família, em muitos casos se coloca assim, a gente não conseguiu identificar quem era, se mantém esse segredo, né? Mas eu acho que uma questão fundamental é que quando se fala isso, é porque geralmente com criança e adolescente ainda é mais relatável. O estupro contra a esposa nem é ressentido mais como estupro. A gente precisa falar dessas masculinidades. Eu acho que tem várias formas de combate. Eu acho que tem o controle da mídia, que eu acho que é um aspecto fundamental, ou seja, tem uma política de combate a esse tipo de objetificação, e eu acho que principalmente a escola. A gente precisa falar de gênero na escola, né? E infelizmente a gente está vivendo um momento político complicado. Em que sentido? Porque as pessoas que estão opinando sobre educação e sobre gênero desconhecem o que seja gênero. Isso é muito sério, porque muitas vezes fazem oposição ao ensino de gênero sem nem saber a que estão se opondo. A gente precisa chamar especialistas na educação e do campo de gênero. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo, porque empodera as meninas e traz a possibilidade de construir outras masculinidades para os meninos. Valesca, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigada também a você que nos assiste. Se você tiver alguma sugestão ou crítica, ligue para o Alô Senado, o número é 0800 61 2211. E esse programa e outros da TV Senado estão disponíveis no nosso site, na internet. O endereço é senado.leg.br/TV. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Cidadania.